Eu brinco que a agricultura brasileira é igual uma competição de salto com vara, né? Sempre aumenta a altura que tem que pular. É isso. E além da aflatoxina, no amendoim tem agora a questão do resíduo de algumas moléculas de agroquímicos, né? Vamos tocar nesse assunto e eu queria perguntar pro Jonas, quantos RAS o Brasil possui até agora na questão dos agroquímicos? Assim como mencionado, né, esse sistema RASF, Sistema de Alerta Rápido, ele notifica qualquer não conformidade que seja encontrada em alimentos fornecidos para a Europa, né? De encontro da mesma sistemática que é pontuado no caso de notificação por aflatoxina. A gente tem observado que nos últimos 4 anos começou a aparecer um surgimento de RASFs devido às moléculas de pesticida. Atualmente, o Brasil, isso segundo dados do próprio site do RASF, a gente está com 7 notificações em 2024. Em 2023, nós não tivemos nenhuma notificação. 2022, nós tivemos 2 notificações. E 2021, 6 notificações. Só que 2021 e 2022, as notificações, somando os 2 anos, era mais para 2 princípios ativos aí, meio que familiarizado do pessoal do amendoim, embora não seja registrado, né? Que é o Loxifop e o Triclopyr. E agora, no momento atual, 2024, a gente está com 7 notificações, que para a gente uma molécula nova, né? Embora seja registrado para a cultura do amendoim, é uma molécula nova em questão de evidências de não conformidades. Então, essa é a posição do Brasil no momento. Fernando, esse número de 7 é preocupante? Pode enquadrar em que sentido o amendoim brasileiro? Como eu expliquei antes, né? A União Europeia ela vai trabalhando esses números e a partir desses números, se eles estão aumentando, essas notificações estão aumentando, eles podem aplicar medidas mais restritivas. A última acho que foi acho que é 30%, né, das cargas 30% das cargas que são destinadas à União Europeia são amostradas hoje com vistas à análise de resíduos defensivos. Você vê, a gente tem um movimento de diminuição dos controles feitos pela União Europeia para as aflatoxinas, em função desses resultados positivos que nós temos tido, né? Esses resultados conformes, né? Mas aí eles começam a ter esse movimento. Bom, se a aflatoxina a gente está diminuindo os casos de não conformidades, vão apertar os controles aqui em resíduos de agrotóxicos. E aí tem esses impactos, como o Jonas já mencionou, né? Aumenta o número de cargas que são retidas lá no porto para coleta de amostra e análise, tem esse aumento de custos, são 30% a mais das cargas que vão ficar paradas lá, pagando os custos de porto, enfim. Então, tem esse impacto. Então, é importante o produtor ter entender isso, né? Que ele faz parte de um sistema e que o que ele faz ali no campo tem impacto direto no desenrolar da cadeia, né? Isso vai chegar de alguma forma para ele, ainda mais para quem é cooperado, né? Então, é importante esse trabalho cuidadoso em todas as etapas, né? Desde o campo, como a gente já mencionou tanto, né? Esse trabalho tão sério que é feito no campo, e as etapas posteriores também. Então, tem que ter esse cuidado em relação à condução das culturas, né? Para a gente evitar o uso dessas moléculas. Não pode, né? Algumas não são permitidas, inclusive, para a cultura do amendoim. Então, tem que ter esse cuidado para que a gente não tenha esses impactos ruins aí na cadeia e com consequências, né, econômicas, inclusive, né, para a cadeia. Esse princípio que foi pego lá, como chama, Jonas? Clorpirifos etil. Ele é permitido, né? Ele é permitido, então, por isso que nós estamos em processo de investigação desses casos, né? Esse é outro ponto que é importante a gente ressaltar como ponto positivo. Isso é da evolução das empresas, do sistema, do próprio Ministério em relação a isso. Porque todos os cuidados são feitos pela cadeia, tanto para resíduos de defensivos como para a AFLA. Esses cuidados estão sendo feitos e a resposta, mas eles não evitam totalmente, não tem chance zero desses problemas acontecerem. Infelizmente, eles acontecem. Então, um ponto positivo de tudo isso é a resposta das empresas
que tem essas notificações em relação a ajudar o Ministério a investigar esses casos. E isso é importante. Aconteceu o problema, então vamos investigar o que aconteceu, que essa resposta às autoridades europeias seja de uma forma rápida, precisa, com as informações mais objetivas possíveis, para que isso também, quando acontecem esses problemas e essa resposta é dessa forma, isso mostra a seriedade do sistema, entendeu? Então, e isso a gente percebe a evolução das empresas em relação a isso, os cuidados, aos registros de controle, a rastreabilidade, a saber de onde vem, o que foi feito com cada um desses lotes. Isso facilita a obtenção dessas informações, que essas informações cheguem com qualidade para o Ministério, para que a gente possa prestar essas informações da maneira mais rápida e precisa para as autoridades. Mas, assim, então, no caso dessa molécula, ela é registrada para o amendoim, ela é permitida para uso na cultura, mas a gente tem que investigar em que momento ela foi utilizada. Foi utilizada no campo? Foi utilizada em pós-colheita, que aí ela não seria adequada? Então, esse cuidado que a gente fala que o produtor tem que ter. Caso ele for ter a sua estrutura de armazenamento, secagem, ele tem que cuidar do campo, como ele está cuidando tão bem de uma forma geral, tem que cuidar desse pós-colheita também. Amendoim no barracão, vamos ter um cuidado, vamos cuidar da maneira adequada, trabalhar com empresas sérias que dão esse suporte em controle de pragas, se for o caso. Então, esse cuidado tem que ser ao longo da cadeia toda para a gente evitar esses problemas. Mas, ainda assim, com todos esses problemas, a gente vê que o sistema está cada vez mais robusto, as empresas estão trabalhando de uma forma muito séria, e a perspectiva é que realmente esses casos diminuam cada vez conforme o tempo for passando. Uhum. Você acredita que vai ser necessário o estabelecimento de um protocolo também para esse assunto? Até pela característica dessas notificações de resíduos de defensivos, o Jonas bem pontuou, antes era o triclopir e o aloxifop, que eram moléculas usadas como herbicidas, né? Então, elas são de um uso complexo, né? Porque elas são utilizadas em função de um sistema de cultivo, de plantio, de uma dificuldade que o produtor vê em determinadas situações. Eu acho elas, assim, pessoalmente, mais complicado de se lidar com o aloxifop e o triclopir, e, pelo jeito, está se resolvendo, porque em 2023 nós não tivemos nenhum caso dessas moléculas, nem em 2024, do que do clorpirifos, que provavelmente foi um caso, embora o número de raças foi grande, foi um caso, a princípio pontual, e que, de repente, assim, a princípio também de fácil solução, evitável, totalmente evitável. Então, assim, a tendência é que esses casos não venham a acontecer novamente. O protocolo, talvez não seja necessário se for esse entendimento, talvez poderia até se esperar. Por outro lado, se o setor, o grupo técnico das empresas, trabalha de uma forma muito séria, muito objetiva, e a exemplo da AFLA, se viesse uma proposta de protocolo, tenho certeza que a coordenação em Brasília, o diretor, o departamento de inspeção, eles vão receber esse protocolo e da forma como foi discutido na AFLA também se discute, é aberto, né? O pessoal é muito aberto a esse tipo de discussão técnica. Se o setor achar que é necessário, nós vamos discutir.